Olá, muito bem-vindo, Gixson de Oliveira, aqui da eBordados. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais de maneira específica sobre o que é o profissional de programação de bordados. Gixson, o que é um programador de bordados? Existe uma profissão chamada programador de bordados? Sim, existe, inclusive é disso que eu vivo já há mais de 19 anos, quase 20 anos. Eu vivo disso, absolutamente disso. Programação de bordado computadorizado, e é o que eu vou tratar junto com você na aula de hoje, tá? Não é bem uma aula, tá? É um bate-papo descontraído aqui para te explicar sobre esse mercado que pode parecer uma coisa de outro mundo, uma coisa nova, mercado de programação de bordados, mas o fato é que é bem antigo, sim, é bem antigo, mas a cada dia que passa está sendo mais e mais difundido aqui no Brasil por conta da chegada das máquinas domésticas de bordar. Tá? Então, se você tem interesse, né, e quer saber mais informações sobre esse mercado de programação de bordados, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar mais detalhes sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Antes de falar o que é um programador de bordado, eu vou te dizer o que ele faz. Tá? No mercado de bordado computadorizado, existe o que a gente chama de matriz de bordado. Gixson, o que é uma matriz de bordado? Matriz de bordado é um arquivo, tá, que ele foi programado por um computador, tá, através de um software, ou seja, o profissional tem por sua vez um software. Nesse software ele cria um desenho aplicando pontos, tá? São coordenadas de eixo X e Y. Ah, Gixson, nossa, negócio difícil, coordenada de eixo X e Y. Não, na verdade é uma coordenada aonde que a máquina vai executar cada pontinho, né? Então uma coordenada, só que você desenha, você faz essa programação no software e grava esse arquivo. Tá? Isso é uma matriz. Grava esse arquivo, por sua vez, ele é levado até uma máquina computadorizada de bordado. Essa máquina vai interpretar esse arquivo, vai analisar a perfuração, né, os pontos, a localização de cada pontinho, tá? Aonde que vai bordar para a direita, para a esquerda, a distância, o comprimento desse ponto, e ela, por sua vez, vai executar, né, esse bordado em um tecido. E aí você vê, por exemplo, bordados em malha, bordado de uniforme, bordado de, por exemplo, indústria. A indústria da moda usa bastante o bordado industrial. É usado também pela indústria automotiva, onde você pode observar que tem muitas indústrias bordam, né, a logomarca da marca do veículo ali no encosto do banco, até mesmo no forro de porta, né? E dá para bordar muita coisa, tá? O fato é que, durante muitos anos, quem dominou o mercado de bordado computadorizado, né, no mundo inteiro foram as máquinas industriais, que são aquelas máquinas grandes, que vai de 4 cabeças, 8, 15, até 30 cabeças. Tá? Tem máquinas muito grandes, o investimento é muito alto, tá? Mas tudo começou a mudar, principalmente aqui no Brasil, a partir ali de 2002, 2004 aproximadamente, foi quando eu comecei com bordado computadorizado, lá em 2002, tá? Depois que eu comecei com bordado computadorizado, na época eu aprendi a programar bordado, usando o Wilco, inclusive, para o mercado industrial. Então eu só tinha experiência com máquinas industriais, não se falava ainda em máquinas domésticas de bordar no Brasil. E aí, depois de passado algum tempo, começaram a surgir as primeiras maquininhas Brother, depois veio a maquininha Janome, e aí tudo mudou, né? Porque a gente teve uma expansão ainda maior do mercado de bordado, que deixou de ser apenas uma estratégia de produção industrial, também atendendo aí os mercados domésticos através dessas máquinas menores, que são máquinas normalmente de uma cabeça com apenas uma agulha, tá? São máquinas de entrada, são máquinas mais em conta, você compra aí máquinas domésticas de bordar a partir de R$3.000, R$4.000, você já começa a ter o seu próprio negócio de bordado computadorizado com um investimento pequeno desse. Então, mais ou menos nessa época, 2004, 2005, começaram a chegar as maquininhas de bordado doméstica no Brasil, e aí tudo começou a mudar, porque as pessoas começaram a empreender nesse mercado, e aí criou-se então o que a gente chama hoje de bordado profissional, que é também conhecido como um mercado de bordado doméstico, né? E as matrizes então servem tanto para o mercado industrial, ou seja, a gente cria matriz de bordado tanto para o mercado industrial quanto também para o mercado doméstico. Então você tem aí a possibilidade de criar matrizes de bordado, né, um profissional, né, um programador de bordado, tendo você então recebido as orientações corretas, o treinamento adequado por uma pessoa competente, capacitada, com experiência para te ensinar a criar suas matrizes de bordados, você vai vender seus desenhos, por exemplo, para quem trabalha com bordado industrial ou até mesmo bordado doméstico. O pessoal do bordado doméstico tem bastante artesã, costureiras que faz bordado em toalha de banho, né, bordado em roupa de cama, bordado infantil, pimpão de criança, né,
fralda, dá para bordar fralda também. Então assim, o leque de opções aumentou muito depois com a chegada dessas máquinas de bordar domésticas, né? Então uma matriz de bordado é exatamente isso, um arquivo onde você, através do programa específico, você cria esse arquivo, né, com a coordenada de cada pontinho, tá? E coloca ali na máquina de bordar, sendo ela doméstica ou até mesmo máquina industrial, para executar esse desenho, chamado então de programa de bordado computadorizado, muito conhecido no Brasil como matriz de bordado computadorizado. Lá nos Estados Unidos chama-se Machine Embroidery Designs. Tá? Machine Embroidery Designs. Inclusive lá nos Estados Unidos é muito difundida essa profissão, é conhecido como digitizer, tá? Então, programador de bordados chama-se digitizer, que é a pessoa responsável em fazer a digitalização, né? Por isso o nome, da programação do bordado. Aqui no Brasil a gente chama de programador de bordado, que é o cara que faz, ou a mulher, que faz a criação de uma matriz para ser utilizada numa máquina computadorizada de bordados. Bom, e para criar essa matriz de bordado é necessário um software, é um software específico, né? E aqui a gente usa o Wilcon Embroidery Studio. É um programa que eu já conheço há muitos anos, é o software inclusive que eu uso desde 2002 para criar programação de bordado, né? Quando eu comecei com programação de bordados, eu já aprendi a usar o Wilcon, né? Em 2002, 2003 aproximadamente ali, para a indústria onde eu trabalhava numa indústria de roupa, né? Então eu aprendi a criar programação de bordados nessa indústria e uso o Wilcon até hoje, tá? Para mim, na minha visão, existem vários, mas para mim é o mais completo que tem, porque você consegue criar qualquer tipo, né, de ponto de bordado, qualquer tipo de necessidade de programação de bordado, seja para uma máquina industrial, seja para máquina doméstica. O Wilcon realmente ele é muito completo, né? Mas aí levanta uma seguinte questão, beleza, programação de bordado é uma profissão bacana, eu sei o que é uma matriz de bordado, ou seja, eu sei o que um programador de bordado faz, que é uma matriz. Agora eu aprendi também que uma matriz é desenvolvida por um software, e esse software muitas vezes pode ser o Wilcon, né, que é um dos melhores que tem no mercado hoje. Inclusive esse software ele é desenvolvido por uma equipe de mais de 30 anos, tá? Fica lá na Austrália, né, em Sydney, se eu não me engano. Então é representado por uma empresa chamada Barudano Brasil, que fica aqui no Rio de Janeiro e também tem uma unidade em São Paulo. E é um produto show de bola, tá? É o melhor software que eu conheço para fazer programação de matrizes de bordados, tá? Aí você me pergunta assim, Dixon, mas quanto tempo eu levo para começar a ter retorno, né, do investimento que eu faço num curso, por exemplo, de programação de bordados, como esse, né, da eBordados, que é o Wilcon Experience, onde a gente trata do zero tudo sobre programação de bordados, onde você pode criar uma carreira de muito sucesso, inclusive vendendo seus desenhos pela internet, tá? Você leva aproximadamente de 60 a 90 dias aproximadamente para você aprender. Ah, isso é uma garantia? Não, não é uma garantia, porque depende muito da sua dedicação, a dedicação do seu tempo com as aulas, para você realmente aprender com calma, treinar, praticar. Mas normalmente uma pessoa que tem realmente vontade de aprender e se profissionalizar nesse mercado de bordado computadorizado, aprendendo a criar as programações de bordados, leva em torno de 60 a 90 dias, tá? Bom, aí você me pergunta assim, tá, beleza, fiz o curso, aprendi a programar bordado, agora, beleza, quanto que eu vou ganhar para programar bordado? Olha, é uma informação que eu não posso de fato te garantir, mas eu tenho programadores que trabalham comigo aqui dentro da eBordados, que tiram de 1.500, eu vou te contar uma historinha já que você vai se interessar por ela, de 1.500, tá, a 7, 8 mil reais por mês, trabalhando com programação de bordados exclusivamente, tá? São pessoas que trabalham, alguns dos colaboradores que trabalham com eBordados trabalham de maneira secundária, ou seja, tem atividade principal e faz programação de bordados nas horas vagas, e tem também, né, pessoas profissionais que trabalham com a gente, que trabalham de maneira exclusiva, né, o tempo todo dedicado para trabalhar com programação de bordados, aí consegue tirar um pouco mais. Mas tudo isso é muito relativo, vai de acordo com a sua dedicação. Mas eu vou te dar aqui um exemplo. Por exemplo, teve um rapaz que entrou para trabalhar com a gente, que é um aluno, né, um aluno aqui da eBordados, entrou para trabalhar com a gente fornecendo desenhos dele para a gente comercializar no site da eBordados. Tem aproximadamente, deixa eu ver, hoje é 22 de março, ele entrou dia 6 de março a trabalhar. Ele já é profissional, tá? Ele trabalha com a gente já tem um bom tempo, ele é aluno, foi formado pela nossa equipe e é um camarada que se profissionalizou como um programador de bordado, ele entende tudo sobre programação de bordado. Qualquer hora dessa, inclusive, eu vou trazer ele aqui para bater um papo com a gente, para te dar um pouco da visão dele sobre essa questão de programação de bordados. E fato é que ele começou a disponibilizar os desenhos dele na plataforma dia 6 de março, hoje é 22 de março.
e ele já tem mais de R$1.000 para receber de comissão das vendas dos desenhos que ele publicou para a gente estar comercializando isso no site da eBordados. Fora que ele presta serviço de criação de bordados para outros sites, para outras empresas, diretamente para o cliente final. Então ele tem ali alguns clientes que trabalham por sua vez com máquina de bordado e contratam ele para criar um desenho exclusivo, tá? Ou ele pode estar vendendo esses desenhos também pela rede social, pelo Instagram, pelo Facebook, divulgando as programações de bordados dele. Então sim, dá para tirar uma boa grana. É claro que eu não vou querer definir valores aqui, porque isso é muito complexo, isso é muito delicado, mas dá para tirar sim uma grana legal se você se dedicar, se você se esforçar. Então assim, o mercado está crescendo muito, né? Nos últimos 2 anos, 2019, 2018 para cá, o mercado deu um boom, crescendo bastante, muita máquina doméstica ocupando aí os ateliês, né, de costura criativa. O pessoal do artesanato tem investido bastante em máquina de bordar, então aumentou bastante a demanda. Todo mundo que eu conheço, trabalha com programação de bordados, está super satisfeito, tá? E não está dando conta do recado, de tanta encomenda, de tanto serviço que chega no dia a dia. E claro, além do mercado doméstico, você pode trabalhar para a indústria, por exemplo. Vamos supor, tem uma indústria de confecção que fabrica uniforme. Então você pode ser a pessoa que vai programar bordados para atender, né, a criação das logomarcas desses bordados, dessa indústria que fabrica uniformes, por exemplo. Ou você pode ser contratado ou pode prestar serviço para uma indústria de roupas, por exemplo, criando bordado para jeans, né, filigrana de bolso, aqueles bordados de malha, aqueles pets. Então, assim, a quantidade de possibilidade que nós temos para trabalhar com programação de bordados no Brasil, ela é muito grande e só cresce. Bom, então é isso aí. Nesse vídeo eu queria trazer um pouco mais de conteúdo, um conteúdo mais introdutório, né? Porque eu costumo trazer bastante conteúdo técnico, explicando sobre programação de bordado, como fazer, né? Literalmente, como programar a matriz de bordado. Tenho feito bastante vídeo nesse sentido aqui no YouTube, mas eu recebo muito comentário de pessoas que nunca lidaram com isso, pessoas que trabalham só com design gráfico, mas não conhecem programação de bordado, não conheciam esse mundo. E aí me pergunta, tá, mas qual o programa, para que serve, para onde eu vou vender, o que vai acontecer? Por isso eu resolvi parar, fazer esse conteúdo um pouco mais explicativo sobre a profissão, né, de programação de bordados, para poder esclarecer para o pessoal que está chegando agora o que é esse mundo de programação de bordado, né, que isso pode, muitas das vezes, ajudar você aí nos seus trabalhos. Beleza? Eu fico por aqui, te agradeço por ter assistido esse vídeo comigo até o final. Coloca aí nos comentários o que você achou, se você tem interesse em se tornar um profissional em programação de bordados, e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!